Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 24. Lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Te dou graças, Pai, te honro, glorifico a Ti. Tu és santo, Deus de glória, Deus de poder, Deus de soberana vocação, meu Pai. Chama-nos a Ti, chama-nos a Teu discernimento, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é a porta, e Ele é a porta estreita. E essa história se deu com a pergunta do versículo 23. E o versículo 23, ele disse quem poderia se salvar? Ou quão difícil é para os homens se salvarem. E é praticamente, Elaine, uma missão impossível os homens se salvarem. E, aliás, neste texto, neste fragmento específico, ele propõe que tudo isso se dá com a entrada pela porta estreita. E ele chama a atenção nesse fato de que lutai por entrar pela porta estreita. E talvez a sua tradução diz porfiai. E eu fui pesquisar outras traduções e algumas dizem esforcem-se. A NVI, o Novo Testamento da linguagem de hoje, façam tudo. Uma tradução mais antiga diz porfiai. Eu fiquei meio em dúvida do que é porfiai. E aí fui para o dicionário e lá está lutai. Lutai por entrar pela porta estreita. Então parece-me que Jesus Cristo deu a nós, independentemente de qualquer circunstância, a atividade, o caminho, ou a ordem, ou a missão de entrar pela porta estreita. E essa porta estreita é o próprio Jesus Cristo. Em Apocalipse ele diz, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, no capítulo 3, 20. E eu fiquei pensando essa coisa interessante, porque o Jesus Cristo, ele se autodenomina a porta. Eu sou a porta das ovelhas, diz ele em João 10, 7. Mas de repente em Apocalipse o mesmo escritor diz, eis que estou à porta e bato. Então eu fiquei pensando nessa figura intrigante e emocionante de Jesus Cristo. Veja bem comigo como ele é completo e pleno em si. Ele está à porta e bate, Aline, se você abrir ele entrará. Mas ao mesmo tempo ele é a própria porta. Ele é a porta que se abre. Ele é a porta, então eu fico imaginando nele lá do outro lado da porta. E eu fiquei imaginando então, Gabriel, que de forma alguma o homem tem poder para abrir a porta para Jesus Cristo. Porque ele mesmo é a porta, Flávio. Ele só dá a chance do homem de ser sujeito da sua história. E de movimentar o seu traseiro lá do sofá. E tirar as suas retinas lá da televisão e levantar e ir até a porta. Porque de fato e de verdade quem abre a porta é o próprio Jesus Cristo. Porque ele é a porta das ovelhas, ele é a porta estreita. E minha vida toda, desde que me converti lá na igreja oprimente de Bela Vista de Goiás, onde nós somos criados debaixo dos rigores da lei, e eu sempre achei que de alguma forma era quase impossível entrar por essa porta estreita. E hoje pensando e ao mesmo tempo folheando o Facebook, eu me deparei com um quadrinho, um homem com um monte de mala, cada mala com um nome e escrito em cima, sua bagagem não entra na porta estreita. E eu fiquei me lembrando talvez da opressão ali de que vivi quase boa parte da minha vida. E até hoje todas as acusações que me foram feitas e que me são feitas. E a gente acaba juntando um tanto de mala, que é praticamente impossível a nós entrar nesta porta.
Aí quando nós nos deparamos com a verdade que o próprio Jesus é a porta, que Ele se abre para que eu passe, que Ele é o caminho estreito, que é por sua graça, que é por seu imenso amor, por sua escolha absoluta. Viu, João Gabriel? Escolha plenamente absoluta, e desde a fundação dos tempos, que eu posso entrar pela porta, caminhar pelo caminho estreito, encontrar esse caminho. E ele mesmo ressalta: porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E eu acho lamentável que a própria Bíblia prescreve que muitos homens, muitas mulheres de todas as nações, línguas, raças, etnias, absolutamente muitos não conseguirão encontrar essa porta aberta. Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele bate, e Ele até espera, Reginaldo, que a gente caminhe para o lado dele. Mas não tenham a ilusão de achar que você tem poder de abrir a porta. Ele é a própria porta, Ele se abre para você. É Ele que movimenta, é Ele que põe no seu coração o desejo de conhecê-lo. O que nos resta é, quando percebermos esta porta aberta, rapidamente entrar por ela. Quando percebermos diante de nós este caminho estreito, sem frescura, sem amores às coisas deste tempo, caminhar por ele, entrar por ele. Porque chega um momento que, incrivelmente, as portas se fecham. Não é que você vá perder a salvação, é pior do que isto, é que você nunca terá entrado pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Mas chega um momento que a boa e terrível, a esplendorosa e assustadora mão de Deus vem e lacra a porta da arca. E quem estava de fora da arca se afogaram. Se você ler miúdo, se você fizer uma leitura miúdo de Gênesis, você vai perceber que Noé teve a grande, espetacular e eterna missão de construir a arca. Mas fechar a porta da arca foi parte de Deus naquele negócio. E chega um momento que Deus vem e fecha a porta. Foi assim com as virgens, com as sábias e com as inconstantes, que vigiaram, e umas colocaram nos seus candeeiros o azeite, o óleo, outras não. Mas sem aviso prévio, sem pedir licença, o Senhor da glória veio, chamou e fechou a porta. E quem não entrar por esta porta, versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Talvez todas as maldições de um homem será quando Deus disser a ele: que pena, acabou a hora de abrir a porta. Agora a porta está fechada e, sinceramente, eu não sei de onde vós sois. Vocês não me serviram. Então, Reginaldo, certa vez, Deus encontrou com os escribas e fariseus e ele disse assim a eles, no meio de um diálogo, Flávio: ó, fariseus e escribas, vocês são tão insensatos,
tão bobinhos na linguagem de hoje, tão idiotinhas na linguagem escolar de recreio, mas são tão bobinhos que vocês olham para o céu à tarde e sabem discernir o tempo, sabem se vai chover amanhã ou não, mas vocês não sabem discernir o tempo de Deus. Sabe uma coisa incrível? Quando Jesus abre a porta diante de mim, me convida à salvação. Sabe uma coisa incrível? Quando Jesus, ele aplana o caminho estreito diante de mim e diz, vem, anda comigo. E aí eu olho para ele e digo assim, não, Deus, agora eu não estou sentindo ainda que é o tempo de eu ser membro dessa igrejinha. Não, Deus, agora não estou sentindo que é a hora de eu ser batizado. Não, Deus, eu não estou sentindo que é a hora de eu servir no ministério. Eu estou muito ocupado na escola. Não, Deus. Eu tenho uns dons aqui, Deus, mas não está na hora. Estou cansado. Estou com idade avançada. Treme meu coração. Porque quem é o homem, quem é o filho do homem para desprezar o convite de Deus? Quem é o homem, quem é o filho do homem para desprezar a oportunidade de Deus? Salomão escreve no Provérbios 29:1, ao homem que muitas vezes é chamado, é disciplinado, e ele endurece o serviço, ele endurece o coração. Ele será chamado de repente, sem que haja possibilidade de cura. Quando vocês brincam com a cara da igreja, tudo bem. Quando vocês brincam com a cara do pastor, melhor ainda, porque ele é pecador, como diz vocês, né? Comedor de feijão igual a vocês mesmos. Mas eu temo por você, quando você não sabe discernir o tempo de Deus. Aí no verso 25, de repente, o pai de família vem e encerra a porta. E aí quem ficou de fora, quem não entrou por esse caminho, quem não andou no caminho estreito, começa a gritar lá de fora, abre, abre, Deus abre, abre. Aí ele respondendo disse, não. Fique imaginando que talvez seja o não mais eterno, que ecoa na eternidade. Não, não. Eu não sei de onde vós sois. Verso 26, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, a gente ia na igreja, a gente casou com a irmã da igreja, a gente comia e bebia na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ah, Deus, eu escutei os sermões do pastor, eu escutei cada loucura que ele foi lá falar no verso 27. E ele vos responderá. Qual é a grande bênção aqui do 27, ô Anderson? Oi? Eu diria mais, vivo, que a oi está muito ruim, vivo. No verso 27, ele respondendo. A grande coisa aqui, Anderson, é que não foi mais o pastor que te falou. E eu louvo a Deus por não ter mais que falar nesse dia. E ele mesmo vos responderá, digo-vos que nunca vos conheço. Nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Vós todos que praticais a iniquidade. Mas pastor, aliás, mas Deus, eu ia lá na igreja, eu escutava o sermão, eu casei com a irmã da igreja, não tem nenhuma atenuante nisso aí não? Porque, meu Deus, casar com a irmã da igreja é quase uma beira, uma tribulação. Não tem nenhuma atenuante nisso aí não. Nenhuma chancezinha de entrar. E ele mesmo, aí não será um momento em que você vai olhar para trás e dizer assim, saudade das chatices do pastor. Porque com ele a gente ainda podia acusar de ser injusto, de ficar forçando a barra, de ficar estressando, de ficar jogando carapuça no sermão, mas agora não, próprio Deus no dia, no grande dia. Digo-vos, meu colega, eu não vos conheço. Faço ideia
de onde vós sois. De onde que você veio? Não sei. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E aí vem o inexplicável, aí vem o soberano, aí vem o eterno, vem o espiritual do verso 28. E ali, exatamente ali, naquele momento, haverá choro e ranger de dentes. Sabe quando? E eu achei tão soberano esse versículo hoje, deu vontade de casar com ele. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então eu olho para vocês, eu passei uma vida inteira, 50 anos, ouvindo acusações de que eu sou arrogante, soberbo, autoritário, enfim, todas as adjacências. Eu aprendi a olhar para trás e ver uma vida de serviço ao povo de Deus, às pessoas, de servir. Eu me lembro lá do meu amigo Juan Carlos Garcia, mexicano, que postou no seu Facebook há uns 10 anos atrás. Eu não sei por que tanta soberba, tanta arrogância, se no fim tudo vai se transformar em choro e ranger de dentes. Eu sempre me perguntei, por que é tão terrível esse momento aqui de choro e ranger de dentes? O que causou, então, Anderson, esse momento de choro e ranger de dentes? Porque até aqui, Vinícius, estava todo mundo beleza, estava igualzinho a geração de Noé, todo mundo casava, se dava em casamento, festejava, ia para a praça, ia para o carnaval, ia para a folia de reis, ia para onde você vai mesmo? Ia para o cerveja em pé, ia para todo canto, aí de repente caiu a primeira gota. Quando cai a primeira gota, eu fico pensando que os otários, ô Gabriel, olham para a cara do outro e falam assim, não é que o cabeça branca, tipo Claudinei, do Noé, tinha razão? Quando a água começa a subir. E é aqui, nesse momento, que tudo... E nós vivemos assim. Nós estamos, nem te ligo, farinha de trigo. As taças da ira de Deus do Apocalipse estão abertas. Preciso acordar para vocês o nome daquela praga que iria consumir, dizimar 1/3 da população. Ouvirão de guerras, de tremores, de pestes que assolarão a humanidade. Às vezes eu fico pensando, será que Deus vai ter que desenhar? Mas ali, naquele momento, haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Olha aí na sequência, vírgula. Portuguesmente falando, ali haverá choro e ranger de dentes, vírgula. Quando? Vai acontecer alguma coisa. Quando acontecer alguma coisa. Quando os céus se abrirem e eles virem Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu dou glória a Deus hoje para esse texto. Os céus irão se abrir. E o que esses homens que não quiseram entrar pela porta estreita, verão mesmo que nós, que quisemos entrar pela porta estreita, veremos Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus. Estamos fazendo um curso de capelania. Os da área de saúde e eu de intrusos, né? Paula, Carol, João Gabriel, Nayara, se bem que a Nayara parece estar sumidinha lá das aulas, eu. E quinta-feira eu não pude assistir, mas fica gravado, eu fui assistir hoje, né? Ele está falando sobre capelania na morte. Como é difícil você acompanhar alguém que está no leito da morte, E aí ele contando uma experiência, o pastor lá contando uma experiência de alguém que ele foi atender e não quis atendimento, e ele saiu do quarto, quando ele saiu do quarto a pessoa morreu. E eu fiquei pensando nisso nos filmes, né? Quem é a última pessoa que você vai ver quando morrer? E isso é tão trágico, é tão assustador. Imagina eu vendo você como última pessoa antes de eu morrer.
sei lá, mas eu acho que eu não quero ver ninguém. Aí eu me deparo com um texto. E bem hoje que eu estava assistindo, pensando num texto, aqui tem algo mais terrível. Quem é a última pessoa que você vai ver quando você morrer? Isso é assustador. E está vendo como a gente não nos prepara para a morte? Mas o verso 28 tem algo mais terrível. Quem são as últimas pessoas que você vai ver antes de ser lançado no inferno? Consegue ver isso no texto? Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, Elias, Eliseu, Natã, todos ali, João Batista, todos ali, haverá choro e ranger de dentro, que você vai ver todos ali, vírgula, e no reino de Deus, ou seja, todos no céu. E aí vós, o que vai acontecer com vós? Como é que diz sua tradução? Excluídos? Na minha diz, e vós lançados fora. Eu disse, meu Deus, louvado seja o teu nome pela tua graça. E aí, Carlos Adriano, eu disse assim, Jesus, obrigado. Porque o meu último olhar, eu vou ver Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, e na sequência eu serei chamado de bendito de meu Pai. Porque coisa terrível será ver Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas e o reino, lá no reino, e ser chamado, Carlos Adriano, de malditos de meu Pai. Para você que brinca com o chamado de Deus, para você que brinca com a oportunidade de Deus, para você que acha que pode tripudiar do amor de Deus, aguarde a lição dos adultos de soberania. Tem um ano que eu estou me preparando para ela. Porque a soberania de Deus é absoluta e você não pode. Toda soberba, todo desprezo às coisas de Deus, todo desprezo será convertido em choro e ranger de dentes, porque você vai ver o céu, mas vai ser lançado fora. Uma tradução mais cruel, vai ser excluído. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, que não desiste de nós e continua insistentemente a nos chamar. E eu sempre ficava pensando, será que uma hora Jesus desiste? Tálita, será que uma hora Jesus desiste de nos chamar? E até pouco tempo, eu confesso que eu acreditava que sim. Mas agora a gente aprendeu, né? Não. Ele continua com sua voz ecoando, Tozer diz que ele continua com a sua voz ecoando no mundo, chamando. Mas Reginaldo, somos nós que entenebrecemos, somos nós que endurecemos, somos nós que ficamos fortes. E rejeitamos agora e damos conta de rejeitar depois. E vamos nos acostumando a rejeitar o chamado de Deus. Até que uma hora, faz-se noite e a gente não pode mais trabalhar. Quando você nos rejeita, eu entendo. De vez em quando eu também me rejeito. Tem dia que eu também não me suporto. Quando você rejeita a igreja, também entendo. Tem dia que dá vontade de pôr a igreja diferente. Mas quando você rejeita Deus no seu convite, venha, eu sou a porta, estou batendo. Você nem precisa abrir, porque nem dá conta de abrir, você dá. É só você vir que eu abro para você. E ainda assim, não mexe com o nosso interior, eu temo por você. Mas Jesus Cristo, fique sabendo, não desiste de você. Ainda que você se fortaleça, eu não quero ouvir. E quem entrar? Aí no verso 29.
E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, de todos os cantos da existência. E o que irão fazer? Virão gente do Norte, do Sul, do Ocidente, do Oriente. Eles virão, eles convergirão a Cristo. E o que vai acontecer nesse momento? E o que se dará nessa sequência, João? O que se dará? Não sou tão bom de memória quanto a irmã Alice, que lembra o que eu preguei aqui em 2002, em setembro de 2002, quando eu vi a primeira vez que eu preguei José na cisterna. Mas eu me lembro de um culto lá na casa da Sandra, quando ela morava lá na Dona Francisca, que eu preguei, porque eu ouvi um episódio e ficou inesquecível. Falávamos, Elaine, que depois do juízo, quando nós formos chamados de benditos, e vamos ser, porque Ele nos amou primeiro, nos escolheu absolutamente, aí nós vamos sentar à mesa e vamos cear com Cristo e vamos reinar sobre as nações. Nada? Vou falar de novo. Aí me lembro, num culto lá na casa da Sandra, assim que ela casou, 200 anos atrás, morava lá na Dona Francisca, lá no fundo do barraco, verde, com um pé de goiaba na porta, olha, eu estou com a lembrança boa. E eu falava lá, que quando formos aprovados no juízo, nós seremos chamados de benditos de meu Pai, e nós seremos convidados a sentar à mesa com Cristo para cear com Ele eternamente, e reinaremos sobre as nações. Aleluia. Eu acho que a parte do domingo eu vou pregar por lá de fora, estão mais animados. E o verso 29. E quem entrar? E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Vamos sentar à mesa no reino de Deus. Porque Jesus Cristo é tão bondoso que bate a porta e abre para nós. Porque Jesus Cristo nos escolheu de uma forma tão gloriosa e amorosa que Ele mesmo abre a porta por nós. Ele mesmo fez o caminho estreito. E Ele mesmo disse que nem o louco errará nele. Aqueles que servirem a Deus. Verso 30. E eis, então, que cabalmente derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Ali, então, definitivamente, eternamente, nós veremos a diferença entre justos e injustos. Entre quem foi escolhido e quem não foi escolhido. E quem entrar nessa porta, que é Jesus, aberta por Ele mesmo, reinará eternamente com Cristo. Convido-os, e talvez, pode ser que, olha para mim, todo mundo olha para mim, acordão, sacode aí agora aqui, olha para mim. Você que está em casa, olha aí para o celular, aí para a televisão, você que está de fora, olha aí para o telão, olha para mim. Pode ser que apesar de toda a minha imundície e pecado, pode ser que nesta noite, Jesus Cristo, mais uma vez, olhou para você e disse, estou aqui do lado de fora, batendo, doidinho para abrir essa porta. Só reaja, só toma postura, só entenda que viver no inferno eternamente não é legal, não vai ser legal. Só entenda que tudo é meu, que tudo vem de mim, para mim. Você foi criado para o louvor da minha glória. Só entenda que você nunca encontrará paz de alma enquanto não estiver aos pés da cruz. Só entenda que não é possível servir Jesus Cristo pelas metades, que não é possível viver diante de Deus de qualquer forma. Porque Ele nos amou de uma forma tão gloriosa
que abriu a porta para nós. Mesmo sendo estreita, Ele a abriu para nós. E nos convida a entrar por ela e a andar por esse caminho e a viver diante dEle. E a viver na sua dimensão, na sua bênção. Que Deus tenha misericórdia, que Jesus Cristo glorificado tenha misericórdia de você nesta noite e insista com você mais uma vez. Que você possa entender que não há paz fora do Cristo ressurreto. Te dou graças, Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és bondoso, Tu és a porta. O Senhor bate a porta, mas o Senhor mesmo abre a porta. E eu te louvo, porque eu não poderia abri-la. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que virá e veio e virá novamente, e abrirá os céus e mostrarão toda a glória, e nos chamará de benditos de meu Pai. Eu te louvo, ó Pai, pela obra do Teu Espírito em nossos corações. Eu te louvo, Deus, por Cristo ressurreto. Eu te louvo, ó Deus, pela Tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, pela Tua oportunidade. Eu te louvo, ó Deus, por poder Te servir, Pai. Eu te amo acima da igreja, acima das circunstâncias, acima das acusações, acima das má vontades, acima das rejeições humanas. Eu amo o Teu nome, Jesus, porque eu creio que o Senhor mesmo abriu a porta para mim. Louvado seja o Senhor eternamente, Pai. Abençoa cada uma vida aqui, Deus. Abre portas, Pai, para a salvação em Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Deus abençoe você, que a palavra dele possa encontrar lugar no seu coração. Faça dela o que melhor lhe aprouver. E Deus te abençoe nessa semana. Coração silencioso, estamos encerrados. Deus os guarde.